Bom, pessoal, seja muito bem-vindo. Hoje eu vou trazer algumas informações aqui importantes, né? Seja para você, colega advogado, seja para você, segurado, tá? Nós vamos discutir aqui perguntas que não podem faltar em uma entrevista do direito previdenciário. A parte de entrevista do direito previdenciário é a parte mais importante, porque é nessa parte que você vai saber a dor do teu cliente e você vai conseguir fazer o enquadramento de acordo com o direito que ele tem, né? Então não adianta nada o cliente te passar muita informação, ele tem que te passar a informação certa. E é você que vai ter que conduzir isso por meio de perguntas. A parte mais importante do advogado é saber perguntar e saber o que perguntar, tá? O advogado, assim como o vendedor, ele está ali para ajudar, para demonstrar. Então a gente tem que ajudar, entendendo, saber a dor do cliente, tá? Em que situação que ele vai se enquadrar, tá? Essa situação tem que ser a mais viável possível em termos financeiros, em termos de tempo. E aqui eu vou te trazer um aparato de perguntas. Da onde você tirou essas perguntas? Essa pergunta você não encontra em lugar nenhum. Aqui eu tirei da nossa experiência aqui do escritório. Então todo mundo que vai fazer uma entrevista aqui no escritório com alguns segurados, escritórios, a gente sempre tem que olhar esse questionário, tá? Então você não vai achar numa pós, você não vai achar no mestrado, você não vai achar em lugar nenhum. Isso aqui é prática previdenciária dia a dia de escritório que a gente viu e que a gente identificou que são importantes, que não podem ficar sem perguntar, que vai mudar todo o cenário. Legal? Bom, como você pode nos ajudar? Deixa um curtir nesse vídeo, porque esse vídeo vai ajudar muito o colega advogado, esse vídeo vai ajudar muitos segurados da Previdência que às vezes esqueceram de passar alguma informação e, consequentemente, né, você nos ajuda curtindo, inscrevendo aqui no canal. Da onde eu tirei essas dúvidas, da onde eu fiz esses questionários? Fiz do Instagram, muita gente me pergunta, muito colega advogado me pergunta, então vou deixar meu Instagram aqui embaixo também, @BraginiTorre, me acompanha lá que você vai aprender muita coisa do dia a dia da prática previdenciária. Perfeito? Voltando ao nosso tema aqui, perguntas que não podem faltar. Como dito, a parte de perguntar é a parte mais importante, você não pode deixar isso. É muito comum quando você chega no escritório previdenciário, o cliente começar a falar um monte de coisa, chegar com carteira, já chega e coloca carnê em cima da mesa. Isso é normal, né? Faz parte. O que não pode ser deixado de lado é que, embora você tenha que atender e ouvir o seu cliente, né, para entender o que ele quer naquele momento, é você não deixar de perguntar, porque muitas vezes ele nem sabe o que pode contar como tempo de contribuição, às vezes ele nem sabe qual é o melhor direito para ele, né? Muitas vezes ele leu em alguma informação, mas na grande maioria ele não sabe. Então você que é o especialista, você que está lá para atender o seu cliente, você que é cliente, né? Vai saber tudo aqui também o que é importante para você fazer um planejamento. E se não foram respondidas essas dúvidas, não está 100% de um planejamento, e aí não é viável você dar continuidade, e aí você precisa fechar direitinho. Perfeito? Então vamos lá para a nossa primeira pergunta. Primeira pergunta que eu detalho aqui, que é importantíssimo nesse mundo digital. Já tem senha do meu INSS? Isso é importante, você vai precisar de ter o acesso. Se não tiver, já tente cadastrar lá junto com o cliente, certinho para fazer a senha. Se não conseguir, você vai pegar outra pergunta. Qual a remuneração ou a contribuição atual? Por que isso é importante? Porque se você precisar cadastrar uma senha no meu INSS, eles vão te perguntar esse tipo de pergunta. Então, a remuneração atual você pode saber. Lembrando, pessoal, que é importante, se você gosta de direito previdenciário, quer aprender, pega papel e caneta na mão ou vai digitando aí no computador, porque isso aqui você não vai achar em lugar nenhum, tá? A gente que criou. Perfeito. Depois que você tem a senha no meu INSS, você sabe o valor que seu cliente está recebendo aí, ou recebeu. Você vai perguntar, quando ocorreu a última contribuição? Por que é importante você saber quando ocorreu a última contribuição? Para já identificar se ele tem a condição de segurado ou não, se faz muito tempo que ele está contribuindo ou se faz pouco tempo. Então, terceira pergunta, quando ocorreu a última contribuição aí do segurado? Quarta pergunta, além da carteira de trabalho que ele tem, já pagou o carnê? Se ele já pagou algum carnê, quanto tempo faz que ele paga carnê? Você já paga o carnê? Pago. Quanto tempo faz que você paga esse carnê? Qual foi a sua última contribuição com carnê? Isso é importante. Você não precisa de falar para o seu cliente ou segurado se é facultativo, se não é, se é baixa renda. Isso você vai analisar
quando você cadastrar a senha, quando você pegar o CNIS, você vai saber identificar. Mas se você não tiver esse acesso à informação, você tem que perguntar para o seu cliente. Não adianta você ter o CNIS nas mãos, às vezes ele pagou com código errado, às vezes ele incluiu outro NIT no código identificador e você não consegue identificar. Então você precisa perguntar. Por mais que você tenha o CNIS na mão, você tem que perguntar. Qual foi o seu de contribuição carnê? Sobre qual valor você paga a contribuição? Porque ele vai te falar, fala assim, eu pago sobre o salário mínimo, aí você vai ver se está batendo as informações com o que está no CNIS, ou não, ele paga sobre o máximo, você tem que identificar. Houve contribuição abaixo do mínimo? Ah, doutor, não lembro se teve contribuição abaixo do mínimo, às vezes eu pagava, às vezes eu esquecia de fazer o recolhimento. Você vai ter que saber, vai ter que perguntar para o seu cliente. Outra pergunta, tem CNIS? Você não conseguiu cadastrar a senha no meu INSS, mas ele tem um CNIS impresso. Muitas pessoas iam até o INSS, né, tratar de direito previdenciário, e o INSS, há um tempo atrás, emitia. Então pergunta se ele tem um CNIS. Isso vai te ajudar. Legal? Outra pergunta, já trabalhou na área rural? Por que essa pergunta é importantíssima? Períodos da área rural, até 91, não precisa de contribuição. Segurados especiais, pode fazer inclusão para aposentadoria híbrida, pode aproveitar tempo de períodos. Então, trabalhou na área rural é importante. Quanto tempo trabalhou na área rural? Você tem ideia? Sou fulano, quando foi que você trabalhou na roça? Onde que você trabalhava? Fale a linguagem do seu cliente de uma forma simples. Qual o período que ele trabalhava? Se ele trabalhou na área rural, você tem algum documento de prova? Ah, doutor, eu trabalhei na área rural, mas ixi, eu não tenho nada. Tentei buscar lá com meus familiares, não tem. Fui no sindicato rural da época, lá também não tem. Então não adianta. Então, trabalhou. Qual foi o período que o senhor trabalhou? O senhor tem ideia? Ah, período de tal. Legal. O senhor tem algum documento de prova? O que o senhor tem? E aí você vai ter que saber o rol de documentos utilizados na área rural também para direcionar o seu cliente, né? Você tem certidão de casamento, certidão dos filhos, alistamento militar, as carteirinhas antigamente não era nem INSS, era INPS, INAMPS. Então, ou seja, verifique com o seu cliente certinho o que ele tem para provar o período rural. Não adianta ele falar para você que trabalhou e não tem documentação rural para provar. Perfeito? Vamos lá. Estudou em alguma escola técnica, Senai, Senac, Instituto Federal, como aluno aprendiz? Conta como tempo de contribuição também o aluno aprendiz. Embora você tenha que observar a declaração certinha, mas você tem que perguntar, porque se ele trabalhou, às vezes é o tempo que está faltando de contribuição ali para ele sair da reforma da Previdência. Então, aluno aprendiz tem que enquadrar aí. Ministro de confissão religiosa. Você já foi ministro de confissão religiosa? Já foi pastor, padre, seminarista, freira, né? Então, esse tempo conta como tempo de contribuição também quando for destinado, né? Quando a pessoa ficar exercendo uma atividade num convento, no caso das freiras, não poder exercer o tipo de atividade e trabalhar dentro desse convento. Então é contado também como tempo de contribuição e talvez você nem sabia disso, tá? Então observe esse ponto, você tem que perguntar. Ação trabalhista. Vou falar, chega para você conversando e você tem que perguntar. Você já chegou, seu fulano de tal, entrar com alguma ação trabalhista? Nessa ação trabalhista, foi para reconhecimento de vínculo? Porque às vezes a pessoa trabalhou sem carteira de trabalho. Então, além de ele ter entrado com uma ação trabalhista, você tem que saber o que ele discutiu nesta ação trabalhista. E por que isso é importante? Porque às vezes ele entrou com a ação trabalhista para discutir assédio moral. É importante a discussão? É, mas para fins previdenciários não tem efeito nenhum. Então a gente tem que saber o que ele discutiu na ação trabalhista. Foi feito algum tipo de acordo? Dependendo de alguns acordos na ação trabalhista, não se encaixam aqui no direito previdenciário, tá? Houve recolhimento de contribuição previdenciária? Ó, fui na ação trabalhista, teve recolhimento de contribuição. Já encerrou esse processo da ação trabalhista? Sim, encerrou ou não encerrou, ainda está tocando. Então tem que entrar com a ação trabalhista, tem que verificar se essa ação trabalhista tem incidência aqui no direito previdenciário, se a ação trabalhista já transitou em julgado ou não transitou em julgado, se ainda tem recurso. Isso você tem que discutir. Tem que verificar se foi discutido periculosidade ou insalubridade. Embora o termo periculosidade e insalubridade sejam aplicados só na matéria trabalhista, no direito previdenciário nós falamos aqui de período especial. E aí, muitas vezes, embora o cliente tenha recebido insalubridade, ele aplica-se aqui no direito previdenciário como período especial e outras vezes não se aplica. Só que você precisa perguntar para o teu cliente. Ele não sabe o que é período especial. Você vai ter que falar, seu fulano,
Você discutiu salubridade? Você discutiu o que lá que o senhor discutiu nessa ação trabalhista? Pergunte para o seu cliente, que aí você vai conseguir identificar, solicitar cópia de processo trabalhista e fazer tudo organizado. Perfeito? Outra pergunta que não pode faltar. Prestou o serviço militar obrigatório? Homens, muitas cidades, obrigatoriamente têm que prestar serviço militar. Serviço militar conta como tempo de contribuição para fins previdenciários e você precisa saber disso. Outra pergunta importante aqui. Já recebeu algum benefício do INSS? Que tipo de benefício? Auxílio-doença? Aposentadoria por invalidez, né? Antigamente, hoje, benefício por incapacidade temporária. Recebeu auxílio-acidente? Já discutiu? O que você já pediu para o INSS? Já fez algum pedido? Já entrou com uma ação judicial contra o INSS? O que você tem que perguntar? Porque às vezes você está analisando um processo administrativo do seu cliente e ele já discutiu isso no processo judicial. Então você tem que analisar, saber se ele já solicitou um processo judicial ou não. Já solicitou algum pedido administrativo no INSS? Porque se ele já fez algum pedido e teve um indeferimento, você vai calcular para ver se tem atrasados para receber, se ele tinha direito desde a DER, se ele consegue fazer uma reafirmação da DER, se ele consegue discutir aquele processo, o que faltou naquele processo administrativo. Você vai conseguir identificar se é melhor entrar com recurso administrativo, se é melhor entrar com processo judicial. E isso você tem que perguntar, isso você tem que saber. Já trabalhou em algum órgão público? Qual órgão público? O que eu coloco aqui como órgão público? Eu coloco de uma forma abrangente. Trabalhou vinculado à União, ao Estado, ao município, ao Distrito Federal? Trabalhou em alguma autarquia? Trabalhou junto ao serviço militar? Você precisa identificar. Por quê? Muitos municípios, quando o município é pequeno, pessoal, eles não têm previdência própria. Aí é vinculado ao INSS, tá? Então, você tem um regime de contratação municipal, é um servidor público, mas vinculado ao INSS. Os outros regimes de previdência, como um servidor estadual, federal, ele tem um regime próprio de previdência. E aí você precisa identificar se ele já trabalhou, se ele trabalha, se ele tem interesse de trazer isso para o INSS ou não, se você vai fazer um planejamento só para levar do INSS para o serviço público. Mas você precisa perguntar, tem serviço público? Não tem serviço público? Como que está isso? Você já teve ou tem uma empresa no seu nome? Olha que pergunta importante. Por que isso? Porque você tem que perguntar para o cliente. Normalmente o cliente, quando ele fala que tem empresa, ele fala assim: ah, eu tenho empresa, só que eu não sei se eu paguei, eu deixava para o contador fazer. E aí ele não tem nem ideia do que pagou, do que não pagou. Ele não sabe se tirava dividendos da empresa, se fazia retirada de prolabore, mas você tem que fazer, você tem que perguntar. Muitas vezes, se ele for um sócio administrador da empresa, ele vai conseguir comprovar período de trabalho e vai conseguir, consequentemente, fazer pagamentos retroativos. Você vai planejar para ver se vai dar certo. Então, você vai ter que perguntar. Presta atenção, pessoal. É muito difícil um cliente sair de um direito previdenciário se não tiver nada para fazer na situação dele. É muito difícil. Então, às vezes a pessoa teve empresa e nunca contribuiu, não sabe como contribuir, você tem que perguntar, porque às vezes não vai aparecer as informações no CNIS, porque ele de fato não contribuiu. Mas, se você não perguntar, o seu planejamento não ficou legal. Perfeito? Dando continuidade aí. Trabalhou em alguma função com atividades consideradas especiais para agente nocivo? Ou seja, exposto a agente físico, químico, biológico? Você vai ter que falar. Falou, doutor, o senhor fulano de tal, já trabalhou com o quê? O que o senhor já fez na sua vida? Ah, trabalhei com isso, com tal. Você não precisa de falar exatamente dessa forma para o cliente. Eu trabalhei exposto a agente nocivo? Às vezes ele nem sabe o que quer dizer isso. Pergunta as atividades. O senhor já trabalhou com o quê? Ah, eu trabalhei numa metalúrgica quando eu era mais novo. Não, eu sou enfermeiro, eu trabalho no hospital desde tal fulano. Ah, não, eu trabalhei na área rural, a gente mexia com isso, com aquilo. Então depende. Então você precisa perguntar para você conseguir entender. E aí, trabalhou nisso aí, na área de enfermagem, onde você trabalhava? A área que você trabalhava tinha agente nocivo? Lá naquela metalúrgica que você trabalhava tinha muito barulho? O senhor lembra como é que era essa atividade? Ah, tem. Então qual agente nocivo que você ficava exposto? Depois, você tem prova para provar isso? Não, tem só na minha carteira de trabalho. Para pegar a carteira de trabalho, quais as atividades possui na carteira de trabalho? Você vai verificar o rol
de atividades, tem 2 decretos, anota os decretos aí que você precisa aprender, tá? O decreto 53.831 de 64 e o decreto 83.080 de 79. Esses 2 decretos, eles têm o rol de atividades que já eram consideradas especiais até aí, antes aí de 95. Então, já pega esses decretos, tem em mãos, você precisa saber disso para você perguntar de acordo com as atividades que ele exerceu. E aí, se você identificou que a atividade está igual ao do decreto, você não precisa de se preocupar com laudos especiais. Se ele é cobrador de ônibus, motorista de caminhão, dentista, médico, enfermeiro, veterinário, um monte de funções aqui, guarda, que pode ser consideradas especiais, e você olhou na carteira antes de 95, já consegue identificar se é especial. Se olhou na carteira, não está escrito igual ao decreto, você vai perguntar para o seu cliente: o senhor tem algum laudo? Você já ouviu falar do SB40? Pergunta para ele, porque às vezes é antigo esse período, tá? Muita gente conhecia como SB40, outros, agora mais atuais, como PPP. Já ouviu falar no PPP? O senhor tem o PPP? Próxima pergunta, tá? Não deixe de perguntar. Outra pergunta. Aqui é uma das perguntas mais importantes, que ela não pode faltar, que tem muita gente nessa situação, e eu canso de falar isso nos vídeos e as pessoas esquecem de perguntar. Fulano, o senhor tem alguma deficiência? Eu falar, deficiência? Instiga com ele o que é uma deficiência. Uma redução de mobilidade, então pode ser problema na coluna, pode ser problema nos braços, pode ser uma deficiência visual, pode ser uma deficiência mental, uma deficiência intelectual. Você precisa entender e ser aberto com o seu cliente o tipo de deficiência que ele tem, porque hoje você tem aí, após a Lei Complementar 142 de 2013, a aposentadoria da pessoa com deficiência, e você precisa identificar essa deficiência, perfeito? Depois, tem uma deficiência, o senhor tem provas dessa deficiência? Desde quando você tem esses laudos para provar essa deficiência que o senhor tem? Ah, tenho provas? Não tenho provas? Não recebo provas? E aí nós vamos entrar depois que você fez todas essas perguntas para o seu cliente, porque cada pergunta vai dar um enquadramento, cada pergunta vai sair numa situação para você entender o quanto é complexo um planejamento previdenciário bem feito. Não é apenas fazer um cálculo e falar: eu tenho 30 anos de contribuição, doutor, eu consigo aposentar? Depende, né? Às vezes você consegue aposentar, mas quanto você vai receber? Você poderia incluir isso daqui, poderia aumentar dessa forma, pode ser essa outra modalidade de aposentadoria. Uma modalidade de aposentadoria é totalmente diferente da outra. É muito ingenuidade acreditar que só o planejamento, né? Só falar o tempo de contribuição já é suficiente para identificar se tem direito ou não. É igual quando você vai no médico, né? Imagina se você for no médico e o médico, você fala: nossa, doutor, estou com uma dor aqui no estômago. Aí o médico vira para você e fala: não, isso é um câncer. Você falou: não, espera um pouquinho, você não me perguntou nada, você não pediu para fazer nenhum tipo de exame, nenhuma radiografia, como é que você vai falar para mim que eu tenho algum tipo de câncer só porque eu tenho uma dor no estômago? Então não é por aí. O planejamento previdenciário é da mesma forma. Não é porque o cliente chega para você e fala que ele tem 30, 35 anos de contribuição que você pode falar para ele diretamente que ele tem direito a uma modalidade de aposentadoria. Você tem que perguntar tudo isso aqui que eu te falei. É a principal fonte aí de pesquisa que você vai ter que fazer para identificar essa situação. Perfeito? E a gente vai para uma outra área. Vamos imaginar que o cliente fale para você que recebeu o benefício previdenciário, que é o benefício por incapacidade, ou o benefício pela redução da capacidade, que é no auxílio acidente, e você tem que perguntar: você já está em benefício? Está em benefício ainda? Ou o senhor já recebeu esse benefício? Porque lembre-se, o benefício por incapacidade, ele só é contado quando há intercalo de contribuição, salvo no caso de acidente de trabalho. Então você tem que identificar. E aí você vai perguntar sobre os benefícios por incapacidade. Quanto tempo faz que o senhor recebe esse benefício? Ah, eu recebi há 1 mês, 2 meses, faz 10 anos que eu recebo. Não, estou aposentado há 12 anos por invalidez, né? Qual foi seu último benefício? Você tem que saber, porque o benefício também garante a condição de qualidade de segurado, mesmo que não tenha contribuição. Então talvez ele receba benefício, faz muito tempo que ele não contribui,
mas já está há 5 anos recebendo benefício, depois ficou sem receber benefício, tá? E aí manteve a qualidade de segurado. Então você precisa saber quanto tempo faz que ele, tá? Foi a última contribuição do benefício. Quantas vezes o senhor já tentou benefício? Às vezes foi negado, às vezes não foi negado, tá? Você já entrou com alguma ação judicial para discutir esse benefício? Porque às vezes ele tem até processo judicial discutindo esse benefício, às vezes não foi considerado esse período aí. Qual é a sua profissão atual? Profissão atual é uma das coisas que pouca gente pergunta. E é importantíssimo você saber isso nos benefícios por incapacidade e para fazer o planejamento, para fechar certinho o teu planejamento. A profissão ela vai ajudar você na deficiência, ela vai ajudar você nos benefícios por incapacidade. Saber a profissão do seu cliente, saber a profissão do segurado é extremamente importante. Você tem documentos para provar essa incapacidade sua? Quais os documentos? Você já chegou a fazer algum planejamento previdenciário? Às vezes o cliente vai conversar com você e ele já procurou outros profissionais, né? Já conversou com outros profissionais. E é aqui que vai dar diferenciada, porque às vezes ele foi um profissional e não fez um detalhamento tão bem feito. Não perguntou o que deveria ter sido perguntado e às vezes escapou aquela pergunta que era decisiva para conseguir o benefício dele. Talvez esqueceu de perguntar se ele era deficiente ou não. E aí deixou passar aí um benefício, deixou passar um direito de um segurado. Bom, pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês aí a fazer as perguntas corretas, né? Quais as perguntas aí, né, que tem que ter numa entrevista de direito previdenciário. Inscreva-se aqui no canal que a gente vai tentar aí nas quartas-feiras trazer conteúdo importante como esse de prática, totalmente prática previdenciária e te ajudar aí no direito previdenciário para conseguir sempre o melhor benefício para o segurado, te ajudar aí no desempenho da tua atividade do escritório, porque eu tenho certeza que muitas vezes você esqueceu de fazer algum tipo de pergunta dessa que poderia mudar a vida do segurado, tá bom? Vem com a gente que amanhã, quinta-feira, tem portaria nova do INSS para a gente trabalhar. Até lá, tchau!